Olá pessoal do primeiro ano, vamos hoje ver vetores. Na aula passada vimos as equações, movimento uniforme variado, vimos também queda livre, lançamento vertical e agora vamos ver vetores. Primeiro, o que é um vetor? Para ser vetor tem que ter três características: direção, sentido e intensidade. Se não tiver essas três, isso não é uma grandeza vetorial, certo? Por exemplo, vamos nós. Tempo são 11 horas, certo? 11 horas é uma grandeza vetorial? Bom, vocês devem ter respondido aí, claro que não, né? Então, por que não? Porque o tempo só tem intensidade. 11. Cadê a direção? Cadê o sentido? Não tem direção e sentido. Outra coisa, vamos lá para massa. A massa, você tem uma massa de 50 kg. É a sua massa. Mas isso é uma grandeza vetorial? Massa só tem o quê? A intensidade. Cadê a direção? Cadê o sentido? Não tem. Mas vocês viram que eu coloquei algumas questões que tinha no movimento que seria progressivo ou retrógrado, não foi isso? Acelerado ou retardado. Veja só, velocidade. Velocidade você pode ter uma grandeza escalar, a gente só está se referindo ao valor, ou pode ser uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial. 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Então, ele está desenvolvendo aqui, ó, uma trajetória, certo? E ele está indo aqui no sentido da trajetória. Opa, tem um sentido. A velocidade vai ser uma grandeza vetorial se ela tiver uma direção, um sentido e intensidade. A intensidade já tem 5 metros por segundo. O movimento é progressivo ou retrógrado? Progressivo. Está indo no sentido da trajetória, já tem um sentido. Ele está indo de baixo para cima ou de cima para baixo na horizontal. Então já tem a direção. A direção, sentido e intensidade. Então você já tem mais ou menos aí a noção do que seria uma grandeza vetorial, certo? Um vetor é representado geralmente por uma seta, certo? Quando tem uma origem e uma extremidade e tem uma escala. Então, se eu digo aqui, se eu chamo isso aqui de vetor, esse vetor tem 3 unidades. Vetor representado. Aí você pergunta, você vê nos livros, por que uns têm uma setinha em cima e outros não têm? Os que têm essa setinha quer dizer o quê? Que isso é uma grandeza que é vetorial, certo? Vai ter algumas perguntas que vão ser feitas que você vai precisar determinar se isso é uma grandeza escalar ou vetorial. Se você tem uma trajetória, vamos lá, entendido que é um vetor. Vetor precisa ter origem, extremidade e uma escala, certo? Esse vetor tem 3 unidades. Formou? Beleza. Agora vamos no deslocamento. Vamos supor que você tem aqui uma estrada que você vai até aqui. E nisso daqui tem 10 km, tá bom? Tá. 10 está 15, tá? 15 quilômetros, certo? 15 quilômetros. 15 quilômetros é o que? É o deslocamento. Deslocamento escalar. É o percurso todo, com curvas, etc. Já uma grandeza vetorial, o deslocamento escalar é uma reta. Desde a origem até o ponto de chegada. Saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Esse daqui, ó, é o deslocamento vetorial. Deslocamento vetorial, deslocamento escalar.
a diferença. Quando você estiver trabalhando o que? A velocidade escalar média, e a outra seria velocidade vetorial. Vetorial média. A velocidade escalar vai sair todo o percurso que você vai ter. Velocidade escalar média não tinha seta, percebam que antes não tinha seta. Você tem deslocamento escalar sobre intervalo de tempo. Intervalo de tempo não é grandeza vetorial. Na velocidade vetorial média, você teria velocidade média vetorial, percebeu? É igual ao deslocamento vetorial dividido pelo mesmo intervalo de tempo, certo? Então, claro que você vai encontrar valores diferentes, certo? A não ser que seja o deslocamento escalar conhecido como deslocamento vetorial, que seria uma reta, beleza? Então, já temos aqui o que seria um vetor, que tem que ter origem e extremidade no escalar. O deslocamento, por exemplo, deslocamento vetorial, você tem um percurso a ser feito e uma reta da origem até o ponto de chegada. Isso seria o quê? A distância vetorial. Em muitos filmes vocês veem, não, o vetor principalmente filme de guerra, que ele traça filme submarino, que ele pega uma régua, pega um escalímetro, pega um compasso, sai lá medindo e bota a trajetória que vai ser seguida. Claro que o vetor, a distância vetorial, eu não vou considerar, porque se você sai de um ponto e vai para o mercado, claro que você vai entrar numa esquina, vai sair em outra, mas a distância vetorial não vai me importar se tem casa, se tem montanha, se tem nada, vai ser só aquela distância vetorial, uma reta de onde você partiu até onde você chegou, não importando as curvas, as subidas, nem nada, tá ok? Então isso foi o princípio básico de vetor. Você vai ter no vetor o seguinte, claro que isso vocês têm nos seus livros, certo? Está nos seus módulos, mas vejam só, quando a gente trabalha vetores, você vai ter o seguinte, soma de vetores, soma de vetores. É o que a gente vai trabalhar hoje, certo? Nessa soma de vetores, você vai ter o seguinte, faltando só um pouquinho, às vezes as pessoas, vocês, confundem o que seria direção e sentido, certo? Por exemplo, tem uma rua onde tem uma estrada, ou então uma rua qualquer, uma avenida, posso dar um nome, Avenida Brasil, tem aqui a separação, e você pode ter um carro vindo aqui e um outro carro vindo aqui, certo? Observe que eles estão orientados. Aí eu pergunto, eles estão na mesma direção? Aí você diz, alguns dizem, né? Não todos, mas para quem tem um conhecimento diz, não, eles não estão na mesma direção, porque um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Mas na verdade eles estão sim na mesma direção. Eles estão na direção porque estão na mesma pista, porém estão em sentidos. O sentido de cada um é contrário. Então um está indo da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda. Isso caracteriza o sentido. A direção pode ser, no caso aqui, na direção horizontal,
ou ele pode estar se for um avião subindo, helicóptero, né? Porque o avião tem que subir, um helicóptero subindo e um outro helicóptero descendo. Estão na mesma direção? Sim. Estão em sentidos contrários. Um vai de baixo para cima e o outro de cima para baixo. Então já temos aí a noção e a explicação de direção e sentido que alguns confundem, tá? Aquela história de movimento progressivo e retrógrado. Soma de vetores. Primeiro, se eu tenho dois vetores, um vetor chamado de A e um vetor aqui chamado de vetor B, certo? Vetor B. A resultante desses dois vetores, vou chamar aqui de vetor resultante, tá? E vou dizer que esse aqui tem 3, esse aqui tem 2, certo? Aqui tem 2, aqui tem 3 escalas, certo? Então esse seria o vetor A e esse vetor B. O vetor resultante vai ser o quê? Esse vetor aqui, ó. Vou chamar vetor R, vetor resultante, que é nada mais, nada menos que o vetor A mais o vetor B, certo? Vetor A mais vetor B. Por que mais? Porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, então aí gera uma soma. Se, exemplo, vou chamar isso aqui de exemplo 1. Nesse exemplo 2, esse vetor A está com uma direção e sentido e o outro vetor B está com outro sentido. Vetor B. E daí? E daí que o vetor resultante, nesse caso, seria o vetor B menos o vetor chamado vetor A, certo? Por que menos? Porque eles estão na mesma direção, porém o sentido é contrário. Então você já tem aqui, se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, é claro que eu vou somar. Se eles estão na mesma direção e sentidos contrários, eu vou subtrair. Num outro exemplo, chamado de exemplo 3, você tem que eles são perpendiculares. Se você ler a palavra, eles são perpendiculares ou ortogonais, eu estou dizendo que eles estão formando um ângulo entre si de 90 graus. Então, quando eles são perpendiculares, vou dizer que eles estão assim, certo? São separados aqui, chamar esse vetor A, esse vetor B, ou B e A, que faz. Aí você vai armar, você vai deslocar esse vetor até aqui, ó, certo? Sendo assim, você forma ele com deslocamento, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E se eles são perpendiculares, eles estão formando um ângulo de quantos graus que eu disse? Certo, ângulo de 90 graus. 90 graus é representado por esse quadradinho com uma bola no meio. Então você tem aqui, são vetores perpendiculares ou vetores ortogonais. E o resultante, Pedro? O resultante é isso aqui, ó. Vetor resultante. E esse vetor resultante, como é que eu vou encontrar? Vocês lembram que em triângulos retângulos vocês viram um nome do cara Pitágoras? Pronto, você vai usar o teorema de Pitágoras, certo? No teorema de Pitágoras ele dizia que o vetor resultante ao quadrado é igual ao vetor, vou botar aqui A mesmo, o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.
Mas Pedro, não estou vendo isso aqui, cadê o triângulo? Vou colocar aqui rapidão, aqui para vocês. Se você tem aqui os vetores, certo? Dessa forma. Aí você tem o vetor A e tem o vetor B. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse e vou transportar para cá. Transportei B. Vetor B. Certo? Agora observe. Está vendo aqui? Isso aqui? Observe ele sendo transportado para cá. Aqui. Esse foi o A. E aqui o restante. Vetor restante. Observe aqui, né? 90 graus. Aqui 90 graus. Isso forma o quê? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Hipotenusa, catetos. Beleza? Beleza. E vamos agora para o quarto exemplo. E tem mais exemplos? Tem, muito mais. Mas a gente vai ver 4 exemplos hoje. Por quê? Por regra do paralelogramo. Na regra do paralelogramo você vai trabalhar. Se eles não são ortogonais, eles formam um ângulo diferente de 90 graus, chamado ângulo θ. Chamando isso aqui de vetor A e vetor B. Certo? O que você vai fazer? Como eu transportei isso aqui, ó, eu posso pegar e transportar isso para cá. Vou botar aqui, ó. Certo? E aqui vem o vetor restante. Esse daqui, ó, virou o quê? Um paralelogramo. E nesse paralelogramo, você vai ter o vetor restante. Vetor restante. Claro que, acredito eu que vocês já viram regra do paralelogramo. Você viu lei dos cossenos, lei dos senos, que na lei dos cossenos seria A ao quadrado mais B ao quadrado menos A duas vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo. Aqui eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar o mais cosseno do ângulo. Por quê? Porque eles vão formar, qual é a forma dos ângulos internos do triângulo? 180. Então quer dizer que os dois ângulos formados aqui vai dar 180. Então vai dar uma diferença. Mas isso é uma parte matemática que depois podemos ver. Se alguém não entender, você deixa lá o comentário. Pedro, não entendi como foi que ficou. Se na forma do livro está negativo e agora você está dizendo que é positivo, certo? Mas, para você não ficar cansado, eu tenho o quê? Vetor restante ao quadrado. E quando é que eu vou usar isso, Pedro? Se ele não formar ângulo de 90 graus, você tem ele ao quadrado, é igual ao vetor A ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado, mais duas vezes o vetor A, vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Então, você tem aqui as principais formas de determinar o vetor restante. Primeiro exemplo, mesma direção, mesmo sentido. Segundo exemplo, mesma direção e sentidos contrários. Aqui, vetores ortogonais, formando um ângulo 90 graus entre si. E quando eles formam um ângulo diferente de 90 graus. E só pode ser menor que 90? Não, pode ser menor ou maior que 90 graus. Claro que nós não sabemos todos os cossenos de memória, mas sabemos o de 30, 45 e 60, que são os mais usados. Se for maior que isso, claro, fornecemos nas questões que você vai fazer no SSA, no Enem, em qualquer outro concurso que você faça, seja do militar ou não. Se ele fornecer uma figura que tenha um ângulo que você desconhece, 37, 36, ele vai lhe fornecer o cosseno do ângulo, certo? Beleza?
Então vamos agora resolver umas questões, beleza? Então vamos continuar na primeira questão. Vou ter uma questão bem tranquila para vocês perceberem como vocês vão fazer as questões, certo? Vamos lá, na primeira. Na primeira, eu disse a vocês, grandezas escalares. Observe, as grandezas que vocês têm que trabalhar são o quê? Tempo. Tempo não é uma grandeza vetorial, certo? O escalar é quando tem uma distância. O tempo, só quando vocês forem trabalhar moderna, física moderna, é que vocês vão trabalhar realmente o encolhimento do tempo, que é um assunto bem interessante. O encolhimento do tempo, o alongamento do tempo, aquela história que você pode viajar no tempo, mas é outra história. Aí pergunta, são grandezas escalares. Tempo, deslocamento e força. Exclua o tempo. Tempo, temperatura, massa. Quando vocês forem resolver, vocês vão eliminando o que não é um escalar, o que não é um vetor. Tempo não é, massa não é, temperatura também, certo? Porque não tem uma grandeza. Sendo assim, todos que tiverem isso, não é uma grandeza escalar. Se você analisar questão por questão, vocês vão sair eliminando tempo. Letra está descartada, C está descartada, D está descartada, tempo de novo, ou seja, fica fácil de você responder como você vai eliminando. Isso serve, sabe para quê? Para quando você não tem muito conhecimento, mas sabe um pouquinho. Então, elimine o que realmente não é. Sendo assim, letra B, força, velocidade e aceleração. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz, o módulo, quando ele falar módulo, preste bem atenção, no módulo, você pode encontrar um valor negativo, mas a pergunta é o módulo. Quando você trabalhar módulo, ele fizer a pergunta, determine um módulo, você não vai levar em consideração se ele é negativo ou é positivo, certo? Vai ver o valor dele. Então ele pergunta, resultante de duas forças de módulo 6 kg força, e outro de 8 kg força, que formam entre si um ângulo de 90 graus. Qual a força resultante? Certo, vamos colocar aqui dessa forma, um vetor formando com outro vetor um ângulo de 90 graus. Vou dizer que esse aqui é o 8 kg força. E vou dizer que esse daqui é o outro de 6 kg força. Certo? E a pergunta é, qual é a resultante? O vetor resultante seria, não é perpendicular? Eu disse o quê? Se for perpendicular, você tem que o vetor resultante ao quadrado é igual a um dos vetores ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado, certo? Sendo assim, você tem 6 vezes 6, 36, 8 vezes 8, 64, vetor resultante ao quadrado, 36 mais 64, vai dar quanto? 100, certo? 100. O quadrado vai para o segundo número na forma de raiz, que é igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10 kg força. Então, letra B de bola. Então, pessoal, nessa parte de vetores, claro que vamos ver mais coisas em relação a isso. E tudo que você trabalhar de agora até mais adiante
vai ser relacionado a vetores, como em lei de Newton, que seriam os transformadores de energia, quantidade de movimento, que seriam os assuntos que você vai precisar muito dessa relação de vetores, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Então, vamos trabalhar isso bem e vou sim resolver mais questões em relação a isso e vou dar mais questões para vocês trabalharem, certo? Então, pessoal, valeu, deixa aí o seu like, deixa aí seus comentários e tchau, primeiro ano, valeu!